Olá, hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Valdemar sobre uma questão muito importante que gera muitas dúvidas. É sobre o direito de um acréscimo de 25% em alguns benefícios previdenciários. Doutor, eu gostaria que você nos explicasse essa possibilidade deste acréscimo de 25% que algumas pessoas têm direito nos seus benefícios. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é esses 25%, para que serve e quem tem direito e em quais benefícios ele pode ser contemplado. Perfeito, doutor. Esse acréscimo de 25%, ele está previsto no artigo 45 da Lei 8.213 do ano de 91, que é a lei que cuida da concessão de benefícios previdenciários. E inicialmente esse acréscimo, esse aumento de 25%, ele está previsto apenas e tão somente para o benefício de aposentadoria por invalidez, ou seja, apenas para aquele segurado que recebe esse benefício de aposentadoria por invalidez. Mas são necessários aí dois requisitos para que esse acréscimo seja concedido pelo INSS. O primeiro deles, doutor, é que essa invalidez ela seja grave, ou até mesmo gravíssima, ao ponto desse segurado, que aí entra o segundo requisito, necessitar do auxílio de uma terceira pessoa para cuidar dele, porque ele não consegue sozinho ali prover a sua manutenção sem o auxílio de uma outra pessoa. Esse auxílio não necessariamente tem que ser alguém da família que deixa de trabalhar, que na verdade é a situação mais corriqueira, mas sim até mesmo quando esse segurado precisa do auxílio de uma enfermeira, de uma profissional de saúde, para ele conseguir realizar suas tarefas e ajudar ele a tomar banho, com a alimentação. E inicialmente, por muito tempo, prevaleceu a tese de que este benefício, esse acréscimo de 25%, deveria ser pago apenas e tão somente para o benefício, para quem recebe o benefício de aposentadoria por invalidez. Só que esse critério, esse raciocínio utilizado, ele não era justo com os outros segurados que eram titulares do benefício de aposentadoria por idade e também aposentadoria por tempo de contribuição. Isso por quê? Porque são dois critérios que a lei determina para conceder esse acréscimo. O primeiro, que a gente já mencionou, é a invalidez, uma invalidez grave, e o segundo é que esse segurado necessite do auxílio de terceiro. Uma vez que a lei especifica esses dois elementos, independentemente do benefício que é recebido, se é aposentadoria por invalidez, se é aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, esse acréscimo também deve ser concedido para aqueles aposentados por idade e por tempo de contribuição, desde que fique provado em perícia que esse segurado se encontra com uma invalidez muito grave e que essa invalidez também gere a necessidade desse segurado de ter um auxílio permanente de uma terceira pessoa, e não somente para aqueles que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez. Então deixa eu ver se eu entendi, doutor. Para a gente fazer uma síntese. Não é porque a pessoa não é aposentada por invalidez que ela não pode ter adquirido alguma invalidez depois de uma aposentadoria por tempo de serviço. Essas pessoas, uma vez comprovadas que, mesmo aposentada através do tempo ou por idade, elas ficaram inválidas e depende de uma terceira pessoa para os cuidados mínimos. Essas pessoas elas têm o direito aos 25%. Mas é um direito inequívoco? É só ir no posto? Como é que funciona isso? O que acontece, doutor, em relação ao direito das pessoas? Normalmente, quem vai obter o benefício de aposentadoria por invalidez, pelo menos na maioria dos casos, essa grande invalidez é detectada na própria perícia do INSS quando ele vai conceder a aposentadoria e já engloba ali o acréscimo de 25%. Já nos benefícios de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, isso é detectado posteriormente. A pessoa recebe o benefício, de repente ela permanece inválida ali, se encontra numa situação de invalidez, e aí ela tem que provar isso para o INSS para ter acesso a esses 25%. Só que, como é uma situação que decorre de um entendimento jurisprudencial, de decisões judiciais, o INSS não concede esse acréscimo para quem é aposentado por tempo e por quem é aposentado por idade. Então, se a pessoa se dirigir até a Previdência Social, solicitar uma perícia para obter esse acréscimo, certamente o INSS muitas vezes nem recebe esse pedido ou já indefere imediatamente. Sobre o fundamento de que não está na lei. E aí, Exato. essas pessoas que têm essas
esses benefícios negados, porque me parece que é um benefício que vem a contribuir para a vida social do segurado, né? Essas pessoas, pelo que o senhor está me falando, ela vai até o posto e o benefício é automaticamente ou quase automaticamente negado por uma questão de estrita legalidade. O INSS nega a maioria desses pedidos. O que é a alternativa que essa pessoa tem? O que ela pode fazer? Perfeito, doutor. O segurado que se encontra nessa situação de invalidez, como muitas vezes o INSS sequer recebe o pedido desse acréscimo de 25%, e eu quero até abrir um parênteses aqui, doutor, nesse acréscimo de 25%, nós sabemos muito bem que esse acréscimo, na verdade, ele nem sequer supre as despesas de medicamentos, supre as despesas de um profissional, de um enfermeiro, ou até mesmo de um familiar que se dispõe de trabalhar. Ele dá só um alento, né? Exato, para cuidar dessa pessoa que está enferma. Então é um pequeno auxílio que essa pessoa tem ali para ter um fôlego para comprar os seus medicamentos, que hoje nós sabemos que está com valor muito elevado. Então, o segurado que se encontra numa situação de invalidez e que precise do auxílio de terceiro deve procurar a justiça através de um advogado, preferencialmente o advogado da área previdenciária que tem familiaridade ali com esse tipo de situação, e entregue para esse advogado todos os documentos, laudos, receituários médicos que comprove ali a sua invalidez, a sua grave invalidez, grande invalidez que é chamada pela jurisprudência, que é aquela invalidez que justamente gera a necessidade do auxílio de uma terceira pessoa. Com isso, esse advogado vai analisar os documentos, ingressar com essa ação judicial e aí tem que aguardar o resultado da justiça. Doutor, eu tenho dúvida pessoal sobre isso. Perfeito. A questão, me parece que é uma questão difícil de ser averiguada, essa grave invalidez. Porque eu entendo que independente do benefício que essa pessoa receba, da forma, aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por tempo, ou aposentadoria por idade, a pessoa ao longo da vida e na última fase da vida, quase sempre ela depende do auxílio de uma pessoa. Tem que se provar doença ou só incapacidade? Porque existe uma distância, o senhor concorda? Sim. Do que é doença ou simplesmente de uma incapacidade de não conseguir fazer os atos da vida civil sozinho. Perfeito. Na verdade, doutor, a doença, independente de qual tipo de doença que essa pessoa esteja cometida, essa doença tem que deixar esse segurado totalmente incapacitado para realizar qualquer atividade laboral. O primeiro princípio, seria a invalidez normal, digamos assim, para obter o benefício de aposentadoria por invalidez. Esse plus, essa grande invalidez, essa invalidez mais grave, essa incapacidade gravíssima, tem que ser provada através de uma perícia médica. Para quem é aposentado por invalidez, através de uma perícia no INSS, para quem é aposentado por idade ou por tempo, através de uma perícia judicial na instrução de um processo, de uma ação judicial. Agora, para se provar isso, é através de laudos médicos, né? Então, independente da doença, essa doença tem que deixar essa pessoa totalmente capacitada a tal ponto que ela não consiga trabalhar e ainda precise do auxílio de terceira pessoa. Isso fica mais fácil provar para aquelas pessoas que também têm a incapacidade civil, que necessita até de serem interditadas para que outra pessoa fique responsável. Um curador, normalmente quando a pessoa é maior inválida, é interditada essa pessoa, nomeia-se um curador, e aí uma vez que essa pessoa está interditada, já é uma prova quase que inequívoca de que ela precisa de um auxílio de terceiro, até mesmo porque ela é interditada, necessariamente a vida dela estará sendo gerida por uma outra pessoa nomeada por um juiz civil. Entendi, doutor. Doutor, a última pergunta. Para essas pessoas que não são aposentadas por invalidez, que têm incapacidade e que se vejam nessa situação que o senhor descreveu agora e em que entenda que possa ser contemplada com esses 25%, ela tem que procurar primeiro um posto ou ela tem que procurar imediatamente a justiça? Para uma observação que é bastante importante aqui a gente mencionar, é que também o segurado que recebe o benefício de aposentadoria por invalidez e ele entende que ele precisa do auxílio de terceiro, ele também pode requerer esse acréscimo. Só que no caso do segurado que recebe a aposentadoria por invalidez, o primeiro caminho é agendar uma perícia no posto do INSS, e após ser submetido a essa perícia, aí na hipótese do INSS negar esse acréscimo, aí ele tem que também buscar o Poder Judiciário, buscar através de um advogado ingressar com a ação para também ter o acréscimo de 25%.
Já para aqueles segurados que recebem o benefício de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, eles na verdade têm que procurar diretamente o Poder Judiciário, uma vez que o INSS sequer recebe esse pedido de acréscimo por não constar na lei, digamos assim, taxativamente, de que é possível esse acréscimo de 25% para esses dois benefícios que não seja a aposentadoria por invalidez. Ok, doutor, eu te agradeço imensamente, eu acho que é um assunto de extrema importância. Eu não tenho nenhuma dúvida que muitas pessoas, muitos cidadãos brasileiros estão nessa situação, e esses 25% que o senhor comentou, eu tenho certeza que por mais que ele não supra as necessidades reais de uma pessoa que depende de uma terceira pessoa para fazer o exercício da vida, não seja suficiente, mas eu acredito que é um direito importante e que vai ajudar muita gente. Eu te agradeço novamente e fica aberto aí para o senhor fazer as suas considerações. Tá ok, doutor. Como sempre, a gente sempre convida o pessoal que acompanha o nosso conteúdo a deixar alguma sugestão, a encaminhar alguma dúvida preenchendo o nosso formulário, e sempre que houver alguma crítica também relevante, nós estamos inteiramente à disposição, e eu convido você que acompanhou o vídeo até aqui a realizar o cadastro do seu e-mail no nosso site para receber o nosso conteúdo em primeira mão, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos, e até um próximo vídeo. Até Obrigado, mais, doutor. doutor. Um abraço.